Para você que está bem preocupado, bem angustiado, bem sem saber o que fazer, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes disso, bom dia, uma ótima segunda-feira, que Deus abençoe sua vida mais e mais. E vamos lá, a palavra de Deus. Lá em João 4,46 fala sobre o oficial do rei, o qual seu filho adoeceu e ele saiu à procura de um socorro, à procura de uma solução para o seu problema, mas a angústia do seu coração, a angústia dos seus pensamentos, a angústia de não saber o que fazer. E nessas horas, irmãos, eu não sei aonde que você está e como você está. Você pode estar em um hospital, você pode estar envolvido em uma separação, um relacionamento conturbado, você pode estar desempregado, você pode estar com um filho nas drogas, viciado em diversas situações, qual pode te trazer um desespero, uma preocupação muito grande. Imagine você desempregado e tendo filho, tendo família, tendo compromisso dentro da casa e não saber o que fazer. O oficial do rei tinha um filho adoentado, um filho doente. E ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que ele havia feito um milagre em um casamento transformando a água em vinho e foi à procura desse Jesus mesmo sem conhecer. Ele foi à procura desse Jesus. Não sei se você que está do outro lado dessa tela aí conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus. Ouviu falar, você com certeza ouviu, mas se você conhece esse Jesus. O conhecer tem duas partes, o conhecer de ouvir falar e o conhecer de ter intimidade. Esse oficial conhecia de ouvir falar e ele estando à procura de Jesus, encontra Jesus e fala: Senhor, meu filho está doente, à beira da morte. E Jesus fala que ele: eu vou na sua casa. Não, não vai na minha casa não, libera uma palavra. Libera uma palavra, eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Muitas vezes, irmãos, é o liberar da palavra de Deus que vai acontecer o milagre na sua vida. Às vezes as coisas não estão fluindo, a resposta que você tanto quer, a solução para esse problema tão grande que você tem, ainda não chegou porque ainda não aconteceu o liberar da palavra de Deus para a sua vida. E nesta manhã, João 4,46 fala que aquele homem teve uma fé que explodiu dentro do seu coração e falou assim: libera uma palavra para mim. E a palavra que aquele homem falou foi o seguinte: aquele homem disse para Jesus: libera uma palavra que eu tenho certeza que vai acontecer. Jesus estava em um lugar, seu filho em outro, e ele acreditava que aquela palavra de Deus era o suficiente, que nem Jesus precisava ir lá. Só a palavra era o necessário. Se a gente compreender e entender que aquele oficial estava com um problema muito grande, precisava de uma solução para o seu problema, estava angustiado, desesperado, ele ainda em meio a essa mente conturbada, esses problemas que trazem desespero para cada um de nós, ele conseguiu entender que somente a palavra de Deus liberada a seu favor era o suficiente. Então, se você entender que a palavra de Deus é o suficiente para a sua vida, o milagre vai chegar. E ele falou assim: Senhor, libera uma palavra. E o Senhor falou com ele: vai, que o seu filho vive. Na mesma hora, aquele homem voltou para sua casa e no meio do caminho ele encontra com os seus criados e pergunta, e os seus criados falam para ele: ó, seu filho está vivo, são, cheio de saúde na sua casa. Aí ele deduz: a que horas foi isso? A que horas isso aconteceu? Porque ele vai associar o momento que os empregados estavam falando da cura e associar o momento em que Jesus deu a palavra liberada sobre a sua vida. E ele entendeu que no momento em que Jesus liberou a palavra sobre a vida dele, vai para sua casa, seu filho vive, era a mesma hora que os oficiais, que seus empregados disseram para o oficial que seu filho havia sido curado. Então a palavra foi o suficiente para a vida dele mudar, para a história dele mudar, para, em vez de tristeza, em vez de angústia, em vez de tribulação, vir a sua vida o refrigério, vir a sua vida a alegria, vir na sua vida o sorriso e vir na sua vida mais uma vez a alegria de poder viver. Porque qual pai, qual mãe que iria viver bem tendo seu filho morto, tendo que enterrar o seu filho? Então, para você que está do outro lado desse vídeo, assistindo agora, que iniciou essa semana com luta, com problema, com tribulação, com tudo isso,
A palavra de Deus ela é suficiente para mudar a sua história. Tá bom? Então se apegue a Jesus, vá ao encontro de Jesus, encontre essa palavra liberada sobre a sua vida. Jesus falou: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus tem essa palavra de vitória para a sua vida. Apenas creia que a palavra de Deus é suficiente para você. Está aqui Evangelista Fausto com você. Grupo Ajuda do Alto, entra conosco aqui dando glória, vitória, que Deus com cada um de nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.